Graças a Deus pelas rosas gentis, a luz do céu com seu matiz, por todo dom eu ergo aos céus, graças a Deus. Graças a Deus pela noite azul, com estrelas mil de norte a sul, que brilham lá nos altos céus. Graças a Deus. Graças a Deus pelo amor divinal e a doce paz celestial, pelo dom de ter Jesus em mim. Graças a Deus, graças a Deus, pelo dom de ter Jesus em mim. Graças a Deus, graças a Deus, a Deus. Oito bilhões de habitantes, mais de 22 milhões de adventistas do sétimo dia. Só 144 mil. Pastor, me diz uma coisinha, esse número é literal ou é simbólico? Essa é a maior curiosidade que eu encontro por onde passo. Parece que tudo o que nós precisamos saber a respeito do número 144 mil, esse é um grupo simbólico ou literal? Se for literal, no meio de 22 milhões de adventistas espalhados pela face da terra, e no meio de 8 bilhões de habitantes, é muito pouca gente, é como se não fosse nada, se for literal. Mas se for simbólico, tem uma esperança, quem sabe eu pego uma beirinha. E eu gostaria de dizer de antemão, que o que menos interessa é saber se o número é simbólico ou literal, porque se você não receber o selo de Deus, estará perdido. Então nós vamos ver nesta manhã, relembrando para alguns que já estudaram o assunto, a que se refere este número. E como introdução ao assunto, vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Dos 7 selos, aqui nós temos uma parte do 6º selo, que deverá acontecer por ocasião da volta de Jesus. 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos
e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Diante da magnitude e grandeza da volta de Jesus, em glória, poder e majestade, todos os anjos, espalhados pela abóbada celeste, até a distância onde possam seus olhos ver, uma glória indescritível, quando toda a humanidade estará se escondendo por aqui e por ali, fazendo oração às rochas inanimadas que os soterrem, porque não podem contemplar aquele a quem desprezaram. E no meio desta multidão desesperada, surge uma pergunta, que aqui é apresentada em forma de retórica: quem é que pode suster-se? A formulação é de tal maneira, desta pergunta é de tal maneira que a resposta sugestiva é: ninguém. Mas será que ninguém mesmo? Jesus também usou de retórica ao fazer uma pergunta em São Lucas 18, verso 8, dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que tem alguém? Resposta. Qual é a resposta? Ninguém? Vamos achar a resposta no capítulo 7, versos 1 a 4. Quem é que pode suster-se naquele tempo? E eu espero que cada um de nós esteja neste grupo. 7, 1 a 4. Depois disto veio 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas testas ou frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Minha pergunta é a seguinte: de acordo com este verso, ou estes versos, quem pode suster-se naquele tempo? Qual é a resposta? A resposta correta é: os selados. O número é secundário. Os selados. Que selo? Selo do Deus vivo. Não é assim? O selo do Deus vivo. E se nós formos ao capítulo 14, que é o único outro capítulo da Bíblia, ou texto da Bíblia, que fala sobre o número 144.000, se referindo aos selados com o selo do Deus vivo. Há outras passagens que falam sobre o remanescente, mas em se referindo ao número, são esses únicos 2 textos. 14:1 diz assim: preste atenção, por favor, que depois vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. A pergunta é a seguinte: onde João viu os selados? Vou fazer o que eu fazia com os alunos de teologia, vou ter que ler de novo. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas fontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Onde João viu os selados? No monte Sião. No Novo Testamento é uma referência à Nova Jerusalém, porque o monte Sião ficava do lado do monte Moriá, onde estava o templo, e no monte Sião estava o palácio,
real de Davi. E diz aqui que os selados, os 144.000, estavam sobre o monte Sião e tinham na testa escrito um nome. O nome dele, do Cordeiro, que é Jesus, e o nome do Pai. Nos tempos antigos, nomes tinham muitos significados. E sem entrar em maiores detalhes agora, mas nós temos, por exemplo, os descendentes de Abraão, muitas gerações pela frente, e que eram chamados os filhos de Abraão, levavam o nome de família. Os filhos de Israel, não usamos até hoje essa expressão. E cada um de vocês aqui tem um nome de família também, não tem? Silva, Rodrigues e por aí afora. E eu também tenho um nome de família, Gonzalez, Vilmar Emílio Gonzalez. E se espera que, não, acontece que geralmente os filhos têm características dos pais, e se espera que pelo menos os bons modos e educação dos pais, os filhos recebam, não é assim? Pois bem, vou contar uma história para vocês. Eu nasci num lar onde a Bíblia tinha prioridade. Cada filho que aprendia a ler ganhava uma Bíblia. Hoje ganha um celular, um laptop ou outro equipamento eletrônico. A minha mãe dava uma Bíblia e incentivava a ler o ano bíblico infantil. Nós somos 6 filhos. Quando meu irmãozinho mais novo nasceu e aprendeu a ler, e em cima da mesa, a hora do culto, havia 8 Bíblias e 8 inários, mais a lição da escola sabatina. Hoje praticamente não existe mais nem Bíblia nem inário, e celulares à vontade. Não sou contra o celular, não sou neurastênico por causa do celular, mas você sabe o que eu quero dizer com isso. Graças a Deus, a nossa família, todos os filhos foram campeões de concursos bíblicos. 2 dos meus irmãos lá do IACS foram proibidos de participar de concurso bíblico para dar oportunidade aos demais. Um irmão meu ganhou o sul-americano lá no Peru. E da nossa família, todos aprenderam a tocar um instrumento musical. E quando a gente se apresentava, 5 violinos, uma cítara, um violão e um bandolim, e meu pai professor primário, vocês podem imaginar que atração não era nas igrejas, aquela família, aquela escadinha, eu na adolescência, até meu irmãozinho mais novo, 8, uma pequena orquestra de família, e eu cresci nesse ambiente. E agora vou usar a seguinte expressão, espero que não me entendam mal. Embora que eu tivesse minhas artes de criança, eu cresci quase como um santinho. E com esta formação, eu fui para o colégio. E procurava fazer tudo certinho lá no colégio, para não ganhar castigo e ir uma nota discordante da minha pessoa em relação ao meu pai, que era um homem honradíssimo e muito conhecido do Rio Grande do Sul. Pois bem, acontece que próximo ao dormitório dos rapazes havia um pé de caqui, e era proibido arrancar aqueles caquis. Deveriam ser levados para o refeitório e distribuídos um para cada um, mas os rapazes iam lá e se serviam e levavam para o dormitório. E um dia eu, quase santinho, também peguei uma fronha e fui lá e enchi a fronha. Disse, quando eu pus os pés em terra firme, que levantei a cabeça para ir embora, estava parado ali na minha frente, que apareceu não sei de onde, o diretor do colégio. E as pernas tremeram, literalmente tremeram. Não por medo do castigo, porque eu sempre aprendi desde a infância a ser responsável por meus atos. Tem muita gente que não assume, é homem para fazer, mas não é homem para aguentar a consequência, não é? Em todo caso, o meu problema não era, como naquele tempo, horas no machado, cortando maricá, uma árvore dura e cheia de espinho, ou então na enxada. O meu problema era o seguinte: o diretor do colégio do ano anterior
tinha sido presidente da associação. E ele e meu pai, eram amicíssimos. E ele já havia estado na nossa casa, posado lá, e me conhecia como um menino quase santinho. E agora eu estava ali com aquela fronha cheia de caquis. E o meu problema não era o castigo, o meu problema era o seguinte: o meu pai, Pedro Francisco Gonzalez, tinha nome. Era um nome de referência no Rio Grande do Sul, como bom pai, professor, líder de igreja, pregador, Bombeie. Quando havia reuniões campais e tinha uma plataforma formada por gente graduada, o presidente da união, da associação, o prefeito e sei eu lá mais quem, e geralmente por último lá o meu pai. E esse aqui é o senhor Pedro Francisco Gonzalez, professor primário. Era o menos graduado. Mas quando olhavam e falavam Pedro Francisco Gonzalez, quem já o conhecia ficava feliz por revê-lo. Quem não, a atitude era essa: esse que é o professor Pedro Francisco Gonzalez, um nome de referência, de honra, de caráter. Tudo isso que eu estou falando a vocês passou na minha cabeça antes do diretor ou eu dizer qualquer palavra. Não era o castigo. O maior castigo para mim naquele momento foi manchar vergonhosamente o nome de Pedro Francisco Gonzalez, porque ali estava eu, Vilmar Emílio Gonzalez, um ladrão. Vocês percebem o meu predicamento? Irmãos e amigos, será que Deus e Jesus vão pôr o nome deles na testa de qualquer um? Como lemos aqui? Por seu selo, com o nome. O selo antigo indicava o possuidor, a função dele e a jurisdição. Será que Deus e Jesus vão colocar o selo deles, o nome deles na testa? E nós, como filhos, ter um nome de família? Quem é o seu pai? Deus. Quem é o seu pai? Jesus. Será que eles vão se dignar e dizer: olha, este aqui é meu filho, veja como é parecido comigo? Meus irmãos e amigos, quão diferentes nós somos de Deus e de Jesus, no temperamento, no comportamento, nas atitudes, nas palavras. Não é assim? Sejamos sinceros. Mas nós temos que crescer, porque ainda temos um pouquinho de oportunidade para acertar a nossa vida. Mas continuando aqui no relato, capítulo 14, versos 2 a 4, diz assim: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange as suas harpas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Quando fala aqui que não se macularam com mulheres, mulher da Bíblia representa a igreja, não quer dizer simplesmente aqueles que nasceram na igreja adventista, como alguns de vocês, e eu tive esse privilégio também, mas qualquer um que no seu tempo de vida, e especialmente agora quando estamos vivendo o tempo em que o selamento ocorrerá, antes de fechar a porta da graça, então não estão contaminados com doutrinas falsas de outras igrejas, por isso são puros. O único esposo é Jesus Cristo. Esta é a conotação aqui. Quando fala em um cântico novo,
no capítulo 15 menciona que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Por que o cântico de Moisés? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, e após haver atravessado o Mar Vermelho, a escravidão e o exército de Faraó ficaram para trás, agora estavam rumo à liberdade, rumo a Canaã. Então Moisés compôs um cântico de livramento. E em nossos dias, nós passaremos pela última tribulação, e uma vez do outro lado, vamos cantar um cântico de livramento atribuído ao Cordeiro, a Jesus, porque Miguel se levanta e defende o seu povo. Lembra que nós estudamos esses dias? E tira os seus filhos daqui. Então é um novo cântico, porque nunca foi cantado devido a esta libertação final e definitiva do nosso Egito de pecado que temos hoje aqui. Menciona também no versículo 5 do capítulo 14, mais o seguinte: não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. O grupo de selados é chamado de o grupo dos 144 mil, não é assim? E são das 12 tribos de Israel que nós lemos. Será que só os judeus que vão se salvar? Se aqui não descendemos de judeus, então estaríamos perdidos? O Israel antigo deixou de ser o povo de Deus, ou foi substituído pelo que chamamos hoje de o Israel espiritual. O povo de Israel antigamente representado pelas 12 tribos, e a igreja do Novo Testamento representada pelos 12 apóstolos. Não é assim? Então, os aspectos étnicos e geográficos do povo de Israel antigo são eliminados no Novo Testamento. E agora, o Israel espiritual é formado de todas as tribos, nações e línguas, não é mais um grupo étnico circunscrito ao povo judeu, e está espalhado por toda a terra e não só a Palestina. Então é Israel espiritual. E quanto ao número 144 mil, nós podemos dizer o seguinte: 144 mil é número de 12. 12 indica a totalidade da igreja de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E 12 é múltiplo de 4. E 4 na Bíblia representa universalidade também, porque representa os 4 pontos cardeais. E 144 mil, numa extensão maior, é uma representação de quantos estiverem aptos a serem selados em nossos dias. Se o número é literal ou é simbólico, não altera nada para nós, absolutamente nada. O que interessa é fazer parte do grupo. E diz aqui que os 144 mil não tem mentira na sua boca. Novela, ficção, seriado, desenhos animados, jogos eletrônicos, tudo mentira, cheio de monstros, demônios, feiticeiros e dragões. Então, se nós queremos fazer parte deste grupo, e eu imagino que os irmãos aqui todos querem, nós temos que deixar de lado completamente essas coisas do reino de Satanás. Ok? E quando diz aqui que os 144 mil não tem mácula, o que os irmãos entendem por mácula? Mancha, no caso, mancha de pecado, não é? Esse terno que eu tenho aqui aconteceu lá no Paraná. Nós saímos de casa para realizar uma programação semelhante a estas, e era sexta-feira, e era à tarde já, não é? E quando estávamos nos preparando a roupa para iniciar o programa no sábado, aliás, na sexta-feira à noite iniciaria naquela igreja, observei que eu tinha deixado meus ternos em casa, e agora eu estava com um sério problema. E por muito tempo eu queria comprar um terno bege, essa cor aqui, e fui procurar nas lojas, e na primeira loja que encontrei, havia ali este terno esperando por mim. Serviu direitinho, peguei na hora. Já faz uns 15 anos que tenho esse terno.
Suponhamos que hoje eu estivesse aqui falando com vocês, como estou, com esse terno, e que aqui na lapela do casaco houvesse uma mancha de feijão preto. Vocês não comem muito feijão preto por aqui, mas é lá no sul. Mas suponhamos que houvesse uma mancha de feijão preto, aqui assim, devido a um almoço que eu recebi na casa de algum de vocês e sujei aqui. O que estaria acontecendo nesta manhã, enquanto eu falo aqui sobre teologia, sobre salvação, sobre selamento, e o que estaria acontecendo com vocês no auditório, olhando aqui? Não prestariam atenção no assunto, mas estariam concentrados na manchinha, e pensando numa porção de coisas. Esse professor foi professor de oratória, ele não ensinava os alunos a se olharem no espelho antes de se apresentarem em público? E a esposa dele deixa ele se apresentar em público desse jeito, e se em público ele se apresenta assim, como não será lá na casa dele? E aí a imaginação vai indo, não é? Principalmente a imaginação feminina. Lá na casa dele deve ser tudo misturado, livro com comida e roupa e todas as peças da casa. E a mulher dele deve ser a mais relaxada que existe, que de certo aprendeu da mãe, que aprendeu da avó. E aquilo vai longe. Tudo por causa de uma manchinha. E o resto do terno bonito, entusiasmo do pregador, ninguém vê? Não vê. Não vê. A manchinha estragou tudo. Estragou o cartaz dele, da mulher dele, da sogra e sabe lá mais quem. Meus irmãos e amigos, eu vou ler para vocês aqui. Não vou mencionar, vou ler. Da senhora White. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo do Deus vivo será colocado somente sobre a testa daqueles que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. E nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nossos caracteres tiverem uma nódoa ou mancha sobre eles. Se alguma mancha de pecado, alguém com alguma mancha de pecado fosse para o céu, azedaria tudo de novo. Por isso, meus irmãos e amigos, nós temos que pensar que caráter nós refletimos, o de Jesus ou de Satanás? Você sabe quais são os padrões de status na sociedade hoje? Modelo, artista, cantor e jogador de futebol. Estes são os modelos que a sociedade tem e que muita gente procura imitar. Mas nós temos que imitar, meus irmãos e amigos, Jesus, para que ele possa escrever o seu nome na nossa testa. Este é meu filho, vou pôr o meu selo, e é um selo de proteção para o tempo de angústia, é um selo de filiação, é um selo que identifica o meu caráter semelhante ao caráter de Deus, e é isso que nós precisamos, meus irmãos e amigos. E só se adquire através de muita comunhão com Deus. O tempo é curto para acertar a nossa vida, e nós temos que acertar a nossa vida antes de fechar a porta da graça, porque depois Jesus não intercede mais, como no tempo de Noé, que quando fechou a porta da arca de Noé, ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Meus queridos irmãos e amigos, gostaria que cada um nesta manhã raciocinasse e procurasse servir a Jesus Cristo, estudar a sua palavra e imitar o seu caráter pelo poder do Espírito Santo. E quando a senhora White fala em reavivamento e reforma, reavivamento é uma questão espiritual, mental. Reforma é mudança de vida. Tem que reformar o regime alimentar, tem que reformar o vestuário, tem que reformar a língua, tem que reformar o temperamento. Eu vou encerrar com isto.
Vocês sabem que o temperamento é uma das coisas mais difíceis que nós temos para vencer. Ninguém gosta de ser contrariado, com razão ou sem razão. Ninguém gosta, fere o nosso ego, nosso eu, nosso orgulho. E basta alguém nos contrariar e o sangue sobe. E se ficasse apenas por aqui, mas é que geralmente sai por aqui. É ou não é? Sejam sinceros. Quando eu estava lá na Andrews, da nossa universidade, estudando pós-graduação, um dia eu fui a uma agência de viagens que ficava próximo à entrada do portão principal, e uma senhora que estava ali na agência de viagem me atendeu respondendo minhas perguntas, várias perguntas que eu fiz sobre viagem para minha esposa e meu garoto virem ao Brasil, e ela me respondeu com toda a cortesia. E depois eu fiz mais uma pergunta e ela me saiu atravessada. E quando ela saiu atravessada, eu senti um calor aqui. Que mulher desaforada. Ela depende da comissão dela dos clientes e me sai desse jeito. Eu vou dizer umas verdades para essa mulher, que nunca mais ela vai sair atravessada para ninguém. E eu senti que eu estava fervendo. Mas aí eu pensei, pelo Espírito Santo, pensei, essa é a minha natureza. Aí eu pensei, eu sou pastor adventista, fazendo pós-graduação em teologia, supostamente para conhecer melhor a Bíblia. E se eu disser para essa mulher o que ela merece ouvir, no estado emocional em que eu me encontro, eu vou ofender, e amanhã depois eu vou querer tomar Santa Ceia, e vou ter que vir aqui e pedir perdão e acertar a minha vida. Então o melhor que eu faço é ficar quieto, pôr um zíper. Isso tudo passou rapidamente na minha cabeça. E aí eu simplesmente consegui dizer para ela, muito obrigado, e fui embora. À medida que eu ia indo para o apartamento, foi esfriando aqui e eu fiquei feliz da vida. Que coisa boa. Os passarinhos voaram na cabeça, mas não fizeram ninho. A tentação veio, mas não foi consumada. E eu fui feliz da vida para o dormitório, para o apartamento. Lá já era casado, não era mais dormitório do IACS. E passou o resto da semana. Sábado eu fui à igreja do colégio, uma igreja enorme, cabe umas 2.000 pessoas, e sentei assim no segundo, terceiro banco, e estava ali lendo a Bíblia enquanto começava a escola sabatina e meditando, e daqui a pouco entraram aqueles que iam compor a plataforma da escola sabatina, e adivinha quem que estava dirigindo? Já esquentou de novo aqui, só de ver aquela mulher. Mas não é possível, essa mulher lá na plataforma. Minha primeira reação, eu nasci na igreja, pastor adventista, estou tentando ilustrar aqui o que é o temperamento, e que você sabe muito bem. Minha primeira reação, vou embora da igreja. O que eu estou fazendo aqui? Tem muita gente que faz assim, né? Olha para as pessoas e, lá na igreja tem aquele, não vou mais. Vou embora da igreja. O que é que você veio fazer na igreja? Você veio me adorar? Ou você veio ver aquela mulher? O que você está fazendo aqui? Aí eu pensei, eu vinha para adorar a Deus, e é isso que eu vou fazer. Orei por ela, orei por mim, e quando anunciaram o hino eu cantei a todo vapor, porque eu vim para adorar a Deus, eu não vim por causa de A ou B. Com isso eu quero ilustrar, meus irmãos, que nós temos que vencer o nosso temperamento, começando lá em casa, marido e mulher. Eu sou sem pretensão, um conselheiro matrimonial quase profissional, não me tenho para profissional, e eu sei onde é que existe mais guerra no mundo. Não é lá na Ucrânia e nem na Coreia. E vocês também sabem onde é que existe mais desavença e
ideias contrárias. Ninguém é obrigado a pensar da mesma maneira, mas o problema é a maneira como expressa o seu pensamento. Por isso, meus irmãos e amigos, falando sério, peçamos a misericórdia de Deus, sejamos humildes, estudemos a sua palavra, o Espírito de profecia. Vocês sabiam que nós temos o melhor manual da família do mundo no livro Lar Adventista? O melhor regime alimentar do mundo nos 8 remédios naturais. E eu não posso deixar de contar mais uma coisinha. Lá em Taquara eu tenho um amigo que é líder de igreja, é um bom pregador, e ele por sua vez tem um amigo que tem um corpo atlético, forte, e ele queria ser mais forte ainda, então ele foi fazer karatê, arte marcial karatê, e passou por todas as faixas, branca, amarela, azul, verde, até a faixa preta. Terminado o estágio todo, os estágios, ele perguntou para o grão-mestre, faixa preta, um japonês: escuta, não tem um curso mais avançado que eu possa fazer? Eu quero ficar mais forte ainda. E ele então disse: faz tudo de novo. E ele fez toda a série. Terminada a série, ele chegou para o grão-mestre, faixa preta, japonês: eu queria ser mais forte ainda, só não tem um sistema mais avançado? E o japonês perguntou a ele: você quer realmente ser mais forte ainda? Então espera aí. Foi lá dentro do escritório dele, trouxe um livro surrado, todo marcado. Siga tudo que esse livro diz aqui e você vai ficar forte, mais forte mesmo. Sabe qual era o livro? Conselhos sobre o regime alimentar, de Ellen White. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de profecia que nos ajuda. Melhor manual para crianças, orientação da criança. Sigamos o que a Bíblia diz, não é falta de conhecimento nosso, é falta de vivência. E o meu apelo nesta manhã é que os meus queridos irmãos e amigos aqui sigam toda a orientação que nós temos e se aprofundem mais ainda no conhecimento de Deus, de Jesus, o que Ele fez por nós. Por que a gente vai ao céu? Porque Ele morreu em nosso lugar. E eu quero ir ao céu com a minha família, e vocês não querem também? Eu espero que cada um de nós aqui, nesta manhã, esteja pensando agora em uma mudança radical na sua vida, em preparação para a volta de Jesus. E uma vez posta em prática essa nossa decisão e ideia de agora, sem dúvida, pelo perdão de Jesus e a graça e a sua misericórdia, nós iremos morar com Ele no céu, muito em breve, após sermos selados, e parte do grupo que já viu, quem sabe, lá na Nova Jerusalém.
Vamos ficar em pé para oração? Onipotente Deus e Pai Celestial, após havermos adorado em vossa presença nesta manhã, queremos sair daqui cheios do seu Santo Espírito e na mais doce paz do Senhor Jesus. Ajuda-nos a andar corretamente nos seus caminhos e a nos preparar devidamente para sermos selados e, por conseguinte, chegarmos até a Nova Jerusalém quando Jesus voltar. Concede-nos a graça e o seu poder para vencermos toda falha de caráter e refletirmos a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Abençoa esta igreja aqui, sendo a igreja central nesta cidade, que aqui seja como a Jerusalém antiga, de onde devia sair a luz, para iluminar aqueles que estão nas trevas do pecado. Ajuda que os membros desta igreja deem um bom testemunho, para que outras igrejas aqui nas redondezas possam ser incentivadas a um melhor serviço para o Senhor. E agora, ao irmos para os nossos lares, acompanha-nos com a doce paz de Jesus, a comunhão do seu Santo Espírito e a certeza de que somos seus filhos e seremos selados para a vida eterna. E é em nome de Jesus que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Vamos assentar, ter nossa oração silenciosa, depois vocês têm aqui. Amanhã à noite a gente continua. Senhor